Olá, nós estamos mais uma vez na nossa série Gênesis, como tudo começou. Nós estamos olhando a narrativa bíblica, dando destaque para o seu começo. Destacamos a importância de termos uma boa compreensão desses primeiros capítulos da Bíblia, o início da história da humanidade, porque isso é muito importante para a nossa compreensão de toda a Bíblia Sagrada e de todo o plano de Deus com o homem. Então nós começamos olhando para este livro. Gênesis significa no princípio, então é um livro que trata dos começos. Este livro escrito por Moisés, em primeiro lugar para o povo de Israel, que estava prestes a entrar na Terra Prometida, para que este povo pudesse ter assim uma boa compreensão de Deus, deles mesmos e da missão que Deus tinha dado para eles como uma nação escolhida por Deus para um projeto para toda a humanidade. Nós vimos como Deus criou todas as coisas com seu poder. Vimos como o homem foi a coroa de toda a sua criação, Deus trazendo toda a dignidade para aquele ser humano que foi criado do pó da terra, mas que ganhou significado com o sopro divino que Deus deu a ele. E Deus o fez à sua imagem e semelhança. E agora nós estamos ainda olhando para o capítulo 3, que é o capítulo que conta para a gente da entrada do pecado no mundo. Já vimos como foi o processo da queda, como Satanás que tomou posse daquela serpente, daquele animal, e ele tentou Eva, que cedeu à tentação, comendo do fruto proibido, daquela árvore que Deus tinha dito que daquela árvore eles não deveriam comer, mas Eva e Adão, eles desobedecendo deliberadamente, comeram, tomaram daquele fruto e comeram. Adão e Eva foram feitos puros. Eles foram criados sem pecado, mas eles tinham a possibilidade de escolha, de escolher obedecer a Deus ou escolher não obedecer a Deus. Eles foram feitos perfeitos, mas com possibilidade de errar, de pecar, mas também foram feitos com possibilidade de não pecar. E por sua própria escolha, eles escolheram então desobedecer a Deus. Nós vimos que com a queda, com a entrada do pecado no mundo, todo o universo ele foi afetado. Na verdade, muitas vezes nós não damos para esse episódio descrito no capítulo 3 de Gênesis todo o valor que ele deve ser visto, ele deve ser considerado. Às vezes nós passamos batido por essa história, não de fato captando todo o mal que veio sobre a humanidade a partir dessa obediência. Na verdade, não foi apenas Adão e Eva que foram afetados por aquela desobediência. Pelo contrário, todo o universo foi contaminado por aquela escolha que eles fizeram. Quando Deus criou Adão, Deus disse que ele e Eva deveriam ter domínio sobre a criação. Isso foi um mandato que Deus deu a Adão e Eva, que eles deveriam ter domínio sobre a criação. E na verdade, com o pecado,
tudo aquilo que estava debaixo do domínio do homem foi afetado também. Então todo o cosmos, todo o universo foi afetado. Deus disse que a terra passaria a dar ervas daninhas, que dificultaria a produção de alimento, o próprio trabalho, né, que deveria ser algo prazeroso, algo feito assim com bastante disposição, porque o trabalho em si é bom, mas o trabalho foi afetado porque, na verdade, Adão e Eva, eles agora teriam que, com o suor, né, com o suor, tirar o seu sustento da terra. Nós vimos que o pecado, ele fez com que houvesse uma ruptura da comunhão que o homem tinha com Deus, porque a Bíblia diz assim que o pecado, ele faz divisão entre nós e o nosso Deus. Na verdade, essa questão do pecado, ela causa um distanciamento, um desligamento do homem com Deus. Então, muitas vezes não se pensa isso, se tem a ideia de que Deus é amor, de que Deus é bonzinho e que se a gente for bonzinho também, aí tá tudo bem. Não é assim. Na verdade, nós fomos afetados por aquela escolha e o homem nasce já um pecador. Ele nasce inimigo de Deus. Então, a comunhão com Deus, ela foi rompida. Tanto é que o restante da história bíblica vai ser a ação de Deus para reconciliar o homem consigo. O que é? Por que reconciliar? Porque houve uma ruptura, porque houve um distanciamento e porque o homem se tornou distante de Deus, foi necessário Jesus vir a este mundo para fazer a nossa reconciliação com Deus. A gente viu também que o pecado, ele acaba afetando as relações, né, humanas. A gente já vê ali no Éden mesmo uma disputa entre Adão e Eva sobre quem é que tinha culpa daquele erro. E, na verdade, por aí afora, a gente só vai ver depois disso tantos problemas nas relações humanas. Tudo isso afetado pelo poder do pecado, pelos danos que o pecado trouxe à humanidade. Então, o pecado, ele introduziu a dor, a sujeição e o sofrimento no mundo. E nessa lição 6, nós ainda estaremos aqui neste capítulo 3, né, de Gênesis, capítulo que nos fala acerca ainda deste momento que acontece a queda ali no Jardim do Éden e como tudo ali aconteceu e todos aqueles fatos são tão importantes. Eu já disse aqui que o capítulo 3 de Gênesis, ele é o capítulo considerado por alguns mais importante da Bíblia, porque é ele que vai trazer para a gente a entrada do pecado no mundo e como este pecado trouxe tanto sofrimento, trouxe tanto problema, mas também este capítulo vai mostrar a ação misericordiosa de Deus já ali no Éden para a salvação da humanidade. Eu vou ler Gênesis capítulo 3, versículo 7, depois o 14 e ainda outros versículos. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Versículo 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará
e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E ainda o versículo 21, o Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Ok, este capítulo aqui então, esse texto que nós acabamos de ler, ele vai mostrar pra gente, em primeiro lugar, a providência de Deus para cobrir a nudez de Adão e Eva. Eles, Adão e Eva, tinham feito para si aventais de folhas de figueira. Um recurso, provisório, uma situação que não ia durar muito tempo, inadequada, mas a Bíblia diz assim que Deus fez para eles roupas de peles e com elas vestiu Adão e sua mulher. Ok, para fazer esta roupa de pele, Deus precisou que algum animal fosse abatido, fosse morto, para tirar a pele, para então fazer essas roupas. É importante a gente lembrar que Deus, ele nunca faz nada aleatoriamente. Deus poderia ter providenciado outro tipo de material para fazer essas roupas? Claro que sim, ele poderia ter feito de qualquer coisa. Mas o fato dele providenciar esta roupa para eles, desse material, já era uma prefiguração de algumas coisas que eu quero destacar para vocês. A primeira delas é a seguinte: é a iniciativa de Deus que pode trazer solução para o problema do pecado. A iniciativa de Adão e Eva era uma iniciativa que não era suficiente, não era permanente. Agora, Deus então toma a iniciativa e faz para eles essas vestes, para eles se cobrirem. Isso é interessante porque, na verdade, a salvação sempre será uma iniciativa de Deus. Segunda coisa, precisou haver derramamento de sangue. Mais adiante na Bíblia Sagrada, nos livros de Êxodo, Levítico, nós vamos ver Deus prescrevendo o sacrifício de animais como uma oferta a Deus, representando os homens para cobrir o pecado. E, obviamente, isto levava a mais adiante ainda, quando Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. E a Bíblia diz assim que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o fato deste animal ter sido abatido para tirar a sua pele, para cobrir a nudez de Adão e Eva, já é uma prefiguração da salvação do homem, que viria através de sacrifício, através de derramamento de sangue. Hebreus 9:22 diz assim: de fato, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Hebreus 9:22. Então esse fato é um fato muito importante, porque de uma certa forma ele já prefigura o sacrifício de Cristo. O segundo destaque que eu quero dar para este nosso tema de hoje, que é as vestes e a primeira promessa de redenção, é a fala de Deus com a serpente, quando ele diz assim:
porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Na verdade, aqui está a primeira promessa de Deus, que haveria um Salvador. E é interessante que nesta fala de Deus já há uma indicação ali de que haverá um Salvador, mas esse Salvador será um Salvador ferido. Olha só, porém inimizade entre você e a mulher, e a sua descendência, né? E na verdade, esse termo inimizade, ele é uma indicação de uma guerra constante. Então, isso significa que entre os filhos de Deus e Satanás sempre haverá uma inimizade, uma guerra do bem, né, contra o mal, que é aqui manifestado em Satanás. E o versículo diz que a serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. O descendente dela. Falando especificamente sobre Jesus, a santa semente, né? A santa semente que veio como uma promessa de que traria redenção para nós. Então aqui nós temos uma manifestação da graça divina. E ainda nós vimos que quando Deus fala assim, esta lhe ferirá a cabeça, é uma indicação de que a morte de Cristo é apresentada como uma solução de todas as separações e conflitos que o pecado causou. Então nós aprendemos aí que o sacrifício de Jesus, ele é total. Ferir a cabeça indica um golpe mortal, porém indica também que isto seria feito com ferimento no Salvador, porque Deus já disse aqui que a serpente feriria o calcanhar. Então a gente vê neste texto a misericórdia de Deus. A gente vê aqui a misericórdia de Deus propondo uma solução imediatamente após a rebelião. E nós que já vivemos em tempos da graça, que conhecemos já através da Bíblia o processo da nossa redenção, vimos como Deus é fiel, como Deus cumpriu a sua palavra, enviando-nos o Senhor, o nosso Salvador. Que Deus abençoe todas em nome de Jesus.